Eu quero convidar vocês a que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Peço, irmãos, que mantenham a palavra de Deus aberta, a fim de que nós aprendamos com esse texto da Sagrada Escritura. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 1 a 4. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração. Nós não sabemos muito bem quando foi, mas a verdade é que você pode imaginar esse homem de repente percebendo algo estranho na sua pele. Ele percebia uma camada diferente ali e via que alguma coisa estava errada. Ele era judeu e, portanto, existiam regras muito sérias para aquilo que ele deveria fazer. E você pode encontrar essas regras lá no livro de Levítico, no seu capítulo 13. Segundo essas regras, esse homem que percebesse algum descompasso em sua pele, deveria ir ao sacerdote, e o sacerdote faria um exame muito claro, muito profundo, acerca do que estava acontecendo ali. Se o sacerdote tivesse qualquer tipo de dúvida, esse homem deveria ficar algum tempo isolado, como que numa quarentena, esperando para que a doença, se ela existisse, se desenvolvesse, para que depois voltasse ao sacerdote e por fim fosse declarado se ele estava limpo ou se ele estava impuro, marcado por lepra. A experiência desse homem foi uma experiência amarga. Ele certamente se achegou ao sacerdote, apresentou ali a sua enfermidade, embora nós não saibamos se demorou muito ou pouco tempo. A verdade é que o sacerdote constatou uma coisa terrível: esse homem era leproso. Aquelas pessoas naquele tempo não tinham o conhecimento que hoje nós temos acerca da hanseníase. Mais do que isso, aquelas pessoas estavam ligadas ao sistema complexo de leis que vinham desde os tempos de Moisés e que eram leis extremamente categóricas para com aquilo que deveria ser feito caso alguém fosse constatado com lepra. E você pode imaginar a cena: esse homem, após ser constatada a doença, ouve gritos ao seu lado. E o grito dizia: imundo, imundo, até que ele precisa sair. Nós não sabemos se ele tinha família, nós não sabemos se ele tinha esposa, se ele tinha filhos ou se tinha pais, mas a verdade é que ele tem que se desligar imediatamente do seu povo. Vai para regiões errantes, vai para o deserto, vai para lugares dos mais distantes possíveis, porque era inconcebível que esse homem estivesse com aquela população, já que era uma doença contagiosa. E desde as prescrições do livro de Levítico, aliás, de boa parte do Pentateuco, Moisés já tinha dito que essas pessoas deveriam ser separadas. Esse homem vagou, nós não sabemos por quanto tempo, andou errante, nós não sabemos por quanto tempo, mas ele ouve falar de alguém. Ele ouve falar de alguém poderoso, ele ouve falar de um certo Galileu que andava, que pregava, mas que especialmente curava, e de repente era a esperança para esse homem de finalmente ter aquilo que lhes tinha sido perdido: a liberdade de ir e vir, a liberdade de ter companhia, a alegria de voltar a fazer parte do povo de Deus e a alegria de experimentar ou entrar nos átrios do Senhor e desfrutar da adoração contagiante, alegre, viva, como nós presenciamos hoje. Esse homem então toma uma decisão para si, e aliás, uma decisão extremamente
perigosa. Por outro lado, você pode observar uma multidão. É claro que aqui nós acabamos de ver um homem que se tornou solitário, mas do outro lado nós vemos uma multidão alegre, uma multidão festiva, uma multidão que estava com os corações cheios de alegria, porque além de verem os milagres de Jesus, tinham passado pela experiência de ouvir a série de sermões que o nosso Senhor e Salvador Jesus proferiu. Você conhece esse texto? E você conhece o famoso Sermão do Monte? Você acompanha desde Mateus capítulo 5, o desenrolar das palavras do nosso Salvador, e quanta beleza ali, quantas palavras de vida, quantas palavras de redenção, quantas palavras de reconciliação, de perdão, de paz com Deus que aquelas pessoas ouviam. Estavam alegres, descem do monte com Jesus. E de repente, era possível perceber um homem ao longe. Ele veio se aproximando. É muito provável, meus irmãos, que enquanto ele vinha se aproximando, aquelas pessoas iam se afastando, e estava Jesus entre a multidão e aquele homem que vinha. Mas vejam, esse homem, ao se aproximar de Jesus, demonstra algo sobre Jesus que todos nós temos que aprender, e temos que aprender todos os dias. Quando você volta para esse tempo aqui, você se depara com a seguinte situação: qualquer indivíduo que fosse marcado pela lepra, antes de se aproximar de qualquer pessoa, antes de se aproximar de uma aldeia, antes de entrar em uma cidade, deveria começar a gritar. E se por um lado, no início da sua história de enfermidade, ele teve que ouvir o termo imundo, imundo, agora, ao entrar pelas vilas, ao entrar pelas aldeias, ele mesmo deveria fazer o máximo de barulho possível, gritando: leproso, leproso, leproso. Então você imagina a situação de um homem que precisa se anunciar a ponto de outras pessoas terem repulsa à sua presença. Imagine só, alguém que precisa se anunciar, não para que as pessoas se alegrem com a sua vinda, mas que as pessoas fujam, para que elas o mais rápido possível vão de um lado para outro, se escondam, entrem em suas casas, para que o caminho ficasse livre, para que ele passasse sem contaminar ninguém. Essa é a situação desse homem aqui. Mas percebam, há alguma coisa em Jesus, há algo diferente em Jesus, há algo diferente em Jesus, porque ele não tem medo de se aproximar, ele não tem medo de chegar perto, ele não tem medo de se lançar ao lado do Salvador ou diante do Salvador, apesar daquilo que lhe poderia acontecer. Sabe por quê? Porque se um leproso não anunciasse a sua chegada, aquelas pessoas que estavam ali tinham o direito de tomar pedras e tinham o direito de apedrejar o leproso. Mas ele encontra em Jesus alguém que não condenaria, mas alguém que o receberia. E essa é uma das grandes lições que nós precisamos aprender dentro do nosso relacionamento com Deus, dentro do nosso relacionamento com Jesus. Porque muitas vezes nós nos aproximamos do Filho de Deus como se Ele fosse nos condenar, como se Ele fosse nos tratar segundo o nosso próprio estado, e como se nós tivéssemos que ter algum tipo de mérito para nos apresentarmos diante dEle. Mas a verdade é que não. A verdade é que nós estamos diante de um mestre extremamente compassivo, extremamente bondoso, que não vai nos condenar, mas quando vamos a Ele, Ele está pronto a nos acolher, a nos abraçar e a curar as nossas vidas de todas as nossas enfermidades e de todas as nossas dores. É assim que esse homem vê Jesus, é assim que ele enxerga o Filho de Deus. Mas vejam que o modo como ele se aproxima é um modo também muito curioso, porque quando você olha esse texto, você tem um modelo de adoração, você tem um modelo de oração, e você tem um modelo de um servo de Deus convicto de quem é Jesus Cristo, porque ele não chega de forma atabalhoada, ele não chega de forma confusa, muito pelo contrário, você o encontra de repente aos pés de Jesus e o adora. Ele tem muito a pedir a Cristo, não tem?
ele tem um problema terrível para ser solucionado e apenas Jesus poderia solucionar esse problema. Só que ele entende que essa restauração começa com esse movimento, começa com o movimento de se colocar diante de Cristo e adorar, e prestar culto a uma declaração pública aqui, de um reconhecimento que esse homem tem, de que Jesus não é um simples profeta, Jesus não é um filósofo, Jesus, muito menos, não é um revolucionário, mas ele está diante de Deus. Meus irmãos, quem é Jesus para nós? Essa pergunta parece simples, só que nem tanto. Parece simples porque nós ouvimos constantemente mensagens que falam sobre Jesus, textos que falam sobre Jesus, e muita gente que fala sobre Jesus. Mas o que fala sobre Jesus? Existem pessoas que reduzem Jesus a meramente um filósofo. E talvez você já tenha ouvido pessoas dizendo o seguinte: Jesus é o fundador de uma grande religião, Jesus foi um grande intelectual, Jesus foi o maior líder que já existiu. Conseguem perceber como isso é raso e superficial? E um homem enfermo nos dá uma verdadeira lição de teologia quando ele se apresenta diante do Filho de Deus e o adora. Porque o primeiro passo antes de nós pedirmos, o primeiro passo antes de nós suplicarmos a nossa restauração, o primeiro passo antes de buscarmos o reerguer das nossas vidas, começa quando nós estamos com os nossos joelhos no chão, adorando ao Senhor e reconhecendo: não há Deus como o nosso Deus, não há Senhor como o nosso Senhor, não há Redentor, não há outro Criador, não há outro sustentador de todo o universo, apenas Ele é Deus, e Ele se prostra e adora. Percebam o seguinte: Jesus não rejeita adoração, Jesus não rejeita culto, e por aí nós já temos mais uma daquelas grandes proposições que afirmam a divindade do nosso Redentor, em contraposição àqueles que dizem assim: não, mas Jesus é uma espécie de primeira criatura de Deus, ou Jesus é quase Deus, Jesus é um dos maiores homens, Jesus é um ser celestial. Meus irmãos, Jesus Cristo é verdadeiro Deus, com o Pai e o Espírito Santo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É por isso que a primeira atitude desse homem com tantos problemas foi se colocar diante do Redentor e adorar. Será que nós fazemos isso? Será que nós compreendemos de fato Jesus como Ele é? Ou nós apenas temos pensado em Jesus como alguém distante, ou como um personagem que nós ouvimos falar no domingo, ou como um velho amigo da história que nós lemos às vezes no texto bíblico, que o pastor, os presbíteros, os professores de escola dominical falam dominicalmente sobre ele, mas sem experimentar um verdadeiro relacionamento restaurador com o nosso Cristo bendito. Talvez seja a hora de nós repensarmos, talvez seja a hora de reavaliar a nossa compreensão sobre Jesus e entender que Ele é o Filho de Deus, Ele é o verdadeiro Deus em glória e majestade e digno de adoração e de culto, assim como o autor aos Hebreus repete o texto sagrado: e todos os anjos de Deus o adorem. É isso que esse homem faz. Mas além disso, você pode perceber nesse texto que ele tem uma profunda consciência de quem é Cristo e de quem Ele é, porque ao se dirigir ao Senhor Jesus, ele usa algumas palavras muito interessantes. Primeiro ele adora e depois usa o termo Senhor. Você já ouviu esse termo várias vezes dentro do texto bíblico, e você sabe que esse é um termo que aparece várias vezes se referindo a Cristo. Mas além disso, você poderia buscar na história o seguinte: essa mesma palavra era atribuída apenas a uma pessoa. Somente uma pessoa em todo o mundo antigo poderia receber esse título, porque aqui se trata de um título, Senhor, ou Kyrio, como você pode pensar no grego. Era o imperador romano.
Então, se você volta à época de Jesus, você se lembra que Israel é dominada pelo Império Romano. E sobre o Império Romano, desde os tempos de Otávio Augusto, assentava-se o imperador, que inclusive era considerado como um verdadeiro Deus. Mas esse homem entende que Jesus é digno desse título. Jesus é digno de ser reconhecido como Senhor. E o entendimento de Senhor é aquele que tem todo o poder, aquele que é Senhor absoluto de tudo, aquele que é o soberano de toda a terra. Algo que para aqueles dias pertencia apenas ao imperador romano, mas ele entende, Jesus é Senhor. E ele ainda complementa dizendo, Senhor, ou seja, soberano de toda a terra, Senhor que governa absolutamente tudo, se quiseres. E aqui, meus irmãos, nós temos uma das mais belas expressões de alguém que tem consciência de quem é. Porque vocês já pararam para perceber como muitas vezes nós nos aproximamos de Deus com petulância, com arrogância, e nós muitas vezes chegamos diante do Senhor fazendo exigências, querendo de alguma forma tirar de Deus aquilo que nós precisamos, mas na base da violência, tendo como pressupostos, tendo como feitos e tendo como argumento diante de Deus aquilo que nós fazemos. Quantas vezes, meus irmãos, nós vemos pessoas que falam o seguinte, que vão prestar ou vão fazer algum sacrifício diante de Deus para receber algo em troca, ou então se comprometem no seguinte sentido, esse tempo eu darei X oferta porque eu quero receber uma bênção, eu vou me consagrar no monte porque eu quero receber uma bênção, ou então eu me desdobro e trabalho muito na igreja, intensifico as minhas vindas à igreja no domingo porque eu quero receber determinada bênção. Agora, aonde existe graça nisso? Aonde existe o favor imerecido que nós falamos na escola dominical, que alcança o ser humano e que olha o ser humano e diz, você não merece coisa alguma? Praticamente não existe, porque é uma troca. E às vezes nós fazemos um pouco diferente. Nós, de um modo muito mais sofisticado, embora não falemos que estamos numa troca com Deus, argumentamos o seguinte sentido e pensamos o seguinte sentido, quando as coisas não vão bem, quando as coisas não caminham da forma como nós esperamos, quando nossas expectativas de repente são frustradas por muitos motivos, a primeira coisa que nós abandonamos é a igreja. De repente você perdeu o emprego, de repente você ficou enfermo, de repente você perdeu alguém que você ama, de repente a situação da sua vida passou por uma tempestade e de repente o seu mundo se viu de pernas para o alto. Aí você fala, eu não vou à igreja mais, porque eu fui e não recebi coisa alguma, porque eu orei e não tive a resposta que eu queria, porque eu adorei e não recebi aquilo que eu tanto supliquei a Deus. Vejam, meus irmãos, é a mesma mentalidade de troca, em que nós fazemos alguma coisa e esperamos que Deus haja sobre as nossas vidas, não conforme a sua soberana vontade, mas segundo o nosso querer. Mas esse homem aqui, com tantas dificuldades, quebra tudo isso, quando ele aos pés de Jesus diz, Senhor, se quiseres, Senhor, se quiseres. A ideia do texto é, Senhor, o Senhor não me deve nada, Senhor, eu não mereço nada, eu estou aqui com meu problema, eu estou aqui tomado pelas minhas chagas, eu estou aqui numa situação deplorável e humilhado, como o Senhor pode ver, e se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode. E aqui está o diferencial, meus irmãos, dessa fé aqui, porque ele vai ao Senhor Jesus, certo de que o querer de Cristo, como nós oramos na oração do Senhor, pedindo que a vontade de Deus se realiza na terra e nos céus, o querer de Cristo é o que prevalece, mas
não ainda sabendo o querer do nosso Redentor, ele fala: o Senhor pode. Ele não sabia se Cristo ia curar, ele não sabia se Cristo ia restaurar, ele não sabia ainda sequer o que Cristo ia fazer, mas a compreensão que ele tem é: o Senhor pode. Talvez seja um momento na nossa vida de nós não só restaurarmos a convicção de que a vontade de Cristo prevalece, mas temos a compreensão plena de que Ele pode todas as coisas. O Senhor nosso Deus continua governando acima dos céus, acima da terra, e não há outro como Ele. Ele pode fazer exatamente o que Ele quiser, e Ele continua orquestrando todo o universo com a sua soberania e com o seu poder. Ele pode inclusive não fazer aquilo que nós queremos, e aqui está a fé, que se rende, que adora, e que simplesmente diz: Senhor, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode, e pode me purificar. Conseguem perceber que esse homem pede muito mais do que cura? Ele poderia simplesmente falar: Senhor, o Senhor pode me curar. Só que o que ele suplica é: Senhor, o Senhor pode me purificar. O Senhor pode ir na raiz do problema. O Senhor pode ir no mais profundo da angústia, da situação difícil, do problema, da enfermidade. O Senhor pode ir ali, e o Senhor pode me purificar. O Senhor pode me limpar e pode me transformar novamente puro. É claro que esse homem tem uma mentalidade que volta lá para o texto de Levítico capítulo 13, mas é uma compreensão verdadeira de que ele não estava só doente, ele estava impuro e precisava de restauração. E Jesus aqui é aquele que faz muito mais do que nós esperamos. O nosso Redentor, diz o texto, tocou o leproso. Quem toca leproso? Quem chega perto de leproso? Nós enfrentamos algo muito parecido no período da pandemia. Nós ficamos com medo. Nós usávamos máscaras. Alguns dos nossos usavam 2 ou 3 máscaras. Você tinha inclusive capacetes acrílicos. E se você soubesse que alguém estava com Covid, ninguém queria chegar perto, as pessoas fugiam. E evitava até mesmo passar perto da casa do indivíduo. É isso. E nós tornamos palpável esse texto porque é uma situação muito semelhante. E nós louvamos a Deus pelos ministros, louvamos a Deus pelos presbíteros, que de forma corajosa se paramentaram, entraram em UTI para orar, para impor as mãos sobre os enfermos, porque continuavam crendo que o Senhor Deus é poderoso para restaurar. Perdemos muitas pessoas. E vejam que aqui nesse texto é uma situação muito semelhante. Nós obviamente nos protegemos e devemos nos cuidar, e devíamos naquele contexto também nos proteger. Mas olha o que Jesus faz aqui. Jesus toca o leproso. E é curioso que dentro do texto grego, o tocar não é meramente encostar, não é só dar uns tapas na cabeça assim e pronto. Mas o mais próximo dessa expressão é como se ele abraçasse o leproso. Então pensem o seguinte: ninguém chegaria perto desse homem, ninguém cumprimentaria esse homem, mas Jesus o abraça. E Jesus o abraça, sabe por quê? Porque Jesus consegue enxergar o seguinte: ele é muito mais do que a doença que porta. Aquele homem é muito mais do que a lepra. E embora nesses anos de enfermidade ele tinha inclusive perdido a sua própria identidade por conta da doença, Jesus o abraça porque enxerga nele um filho, enxerga nele um amado, enxerga alguém que está cansado e sobrecarregado e que se lança aos pés de Jesus, certo de que ele haverá de tratá-lo com amabilidade, com amor, com restauração. Jesus o abraça, percebam, ou Jesus toca ali incisivamente, percebam, antes de curá-lo. Porque é isso que Jesus faz conosco.
É isso que Jesus faz com as nossas vidas. Muitas vezes você vê indivíduos falando o seguinte: eu quero melhorar a minha vida, eu quero primeiro parar de beber, eu quero primeiro parar de fumar, eu quero primeiro acertar a minha vida e depois eu vou para a igreja. Provavelmente você já ouviu muita gente falando isso. Pessoas que pensam que acertar a vida é pré-requisito para se aproximar de Jesus, mas é o contrário. Porque aqueles que se aproximam de Jesus não estão com a vida plena, com a vida perfeita, com a vida em ordem. Muitos, aliás, todos os que se aproximam de Jesus estão quebrados, espiritualmente, quebrados muitas vezes emocionalmente, com a vida patinando, com a vida totalmente em desordem, e quando percebem não tem mais saída, se lançam a Jesus, e é nessa situação que Jesus não nos rejeita, mas Ele nos abraça, Ele nos aperta contra o seu peito, e tem Ele palavras de amor e de restauração para cada um de nós. E o que nós estamos esperando para ir ao encontro de Cristo? O que você está esperando hoje? O que você está esperando para colocar aos pés do Redentor as suas enfermidades, os seus problemas, as suas dores? Mas principalmente, o que você está esperando para hoje se encontrar com Cristo e dizer: Senhor, eu não aguento mais os meus pecados, eu não aguento mais a minha vida torpe, eu não aguento mais viver um evangelho falso, eu não aguento mais cochear entre dois caminhos em que, por um lado, eu estou caminhando com o Senhor, mas por outro eu tenho me misturado com o que há de pior nesse mundo. Eu não aguento mais, Senhor, eu preciso ser restaurado, e só o Senhor pode me purificar. Jesus, após abraçar esse homem, cura-lhe, e o texto diz o seguinte: quero, fica limpo. E imediatamente ele fica limpo da sua lepra. O que fazer agora? Provavelmente esse homem estava, como nós costumamos dizer, com o coração a mil, estava pronto para sair por aí, falando aos quatro cantos o que Jesus tinha feito. Mas curiosamente, Jesus dá uma outra instrução para ele. E vejam que Jesus faz isso constantemente no Evangelho. Jesus, quando cura alguém, costuma dizer o seguinte: não fala para ninguém, viu? Conseguem perceber isso? Várias e várias vezes no Evangelho, Jesus cura as pessoas e depois fala assim: não conta para ninguém. Por quê? Porque Jesus não quer ser conhecido como um milagreiro. Jesus não quer ser conhecido como um operador de milagres. Ele quer ser conhecido como Salvador, como Salvador. Por isso que a orientação de Jesus é: vai, não fala para ninguém, mas cumpre o que Moisés falou. Se apresente ao sacerdote, mostre que você está limpo, mostre que você está purificado. Depois, volta para a vida, volta para a sua vida normal, volta para o seu trabalho, volta para a sua família, volta para os ambientes em que você sempre esteve, e ali você saberá que não voltará o mesmo. Sabe por quê? Porque quando você voltar para esses ambientes comuns, você agora é portador de um testemunho. Olha o que o texto diz: não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. E quando você voltar do lugar que você veio, você estará com uma mensagem de restauração, não necessariamente de uma cura física, de uma restauração material que Deus realizou na sua vida. Isso tudo é muito bom, mas principalmente você portará uma mensagem daquilo que Deus realizou no seu coração. Até porque tudo aquilo que nós temos hoje, você e eu sabemos, haverá de passar, haverá de ficar, mas a nova vida que Cristo nos concede
é para toda a eternidade. É tempo de nos apresentarmos ao nosso Redentor, de joelhos, adorando, reconhecendo quem Ele é, derramando as nossas vidas diante dEle, derramando os nossos problemas físicos, materiais, emocionais e fundamentalmente espirituais aos seus pés, tendo a certeza de que Ele pode todas as coisas. Ele pode, sendo o seu querer, nos restaurar e nos restaurar para que nós sejamos portadores de um poderoso e vivificante testemunho. Foi um encontro restaurador para esse homem, e pode ser nessa noite um encontro restaurador para você também. Que o Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Redentor, ricamente nos abençoe e seja assim glorificado. Amém.